Olá, nós somos o Grupo 9, composto por Gabriela Rangel, Gabriele Souza, Júlia Franco, que sou eu, e Maria Eduarda Ramos. E hoje a gente vai apresentar para vocês a História 1 da Possibilidade 3. Bom, para contextualizar um pouco essa história, ela é uma ficção que traz um cenário futurista de um homem que compartilha a sua trajetória de tentar alcançar um objetivo, que é ter o seu perfil genético aprovado por uma clínica de reprodução. Depois de 2 tentativas falhas, ele contratou um consultor de genética que ajudou a melhorar os aspectos da vida dele que não estavam ajudando a ele obter a sua aprovação, que no caso foi melhorar a sua qualidade de sono, melhorar a sua alimentação, praticar mais exercícios físicos e também eliminar hábitos que eram prejudiciais para a sua saúde, como a presença de álcool e de tabaco. Então, depois de mudar drasticamente, ele conseguiu o objetivo dele e ele obteve um 95% de aprovação por essa clínica de reprodução. Então, com o recurso que ele obteve dessa venda do seu material reprodutivo, ele conseguiu pagar esse consultor e ele também diz que ele vai conseguir se sustentar pelas próximas décadas, pela próxima década, no caso, e que ele estava bastante feliz com isso. Então, a gente consegue ver sutilmente que dentro dessa história existem uns conceitos de biologia molecular que foram abordados durante toda a matéria. Então, a gente vai apresentar aqui para vocês os embasamentos teóricos presentes nessa história, quais são eles, e também no final nós vamos dar a nossa opinião sobre o que a gente acha que se essa história se tornasse realidade num futuro, será que isso seria bom? Será que isso seria ruim? Quais são os pontos negativos? Quais são os pontos positivos nessa história? Será que isso agregaria na sociedade? Então, no final dessa nossa apresentação, a gente vai dar basicamente a nossa opinião sobre. Eu sou a Gabriele e vou falar um pouco sobre o embasamento teórico da ficção escolhida e explicar sobre qual parte da matéria nós achamos que se encaixaria mais na situação apresentada. Bem, na ficção descrita, nós temos um destaque especial para mudanças no estilo de vida, como a adoção de uma alimentação saudável, a prática de exercícios, meditação e o abandono do tabaco e do álcool, de forma a exemplificar como o ambiente influencia os mecanismos moleculares do corpo humano. Os exemplos de mudanças de estilo de vida que eu citei estão diretamente relacionados à epigenética, que se trata de um campo da biologia molecular que estuda como fatores externos regulam a expressão gênica sem alterar a sequência do DNA. Essa regulação acontece por meio de modificações químicas no DNA ou nas proteínas associadas a ele, de modo que a epigenética ajusta o comportamento dos genes, ativando ou silenciando sua expressão de acordo com os estímulos recebidos. Já a expressão gênica, ela é o processo pelo qual as instruções contidas no DNA são convertidas em produtos funcionais, como proteínas, que desempenham papéis essenciais no funcionamento celular. Embora todas as células compartilhem o mesmo genoma, pode-se dizer que os genes são ligados ou desligados seletivamente em diferentes tipos celulares, permitindo que as células especializadas cumpram funções específicas. Voltando agora para a epigenética, ela faz a regulação desse processo por meio de alguns mecanismos, como a metilação do DNA, as modificações das histonas e o uso de RNA não codificante. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. A metilação do DNA consiste na adição de grupos metil a determinadas bases nitrogenadas do DNA. Fatores ambientais, como dieta e a exposição a poluentes, podem alterar os padrões de metilação, influenciando a saúde e a expressão gênica. A metilação geralmente silencia genes, tornando difícil para a maquinaria celular acessar o DNA e realizar a transcrição. Isso acontece porque o DNA metilado atrai proteínas repressoras, que compactam a cromatina, dificultando a sua leitura. Já as histonas são proteínas em torno das quais o DNA é enrolado, formando estruturas chamadas nucleossomos.
Essas proteínas são essenciais para organizar e compactar o DNA dentro do núcleo. Modificações químicas nas histonas afetam diretamente a compactação da cromatina, regulando a acessibilidade do DNA para a transcrição. A desregulação das modificações histônicas pode contribuir para doenças, como câncer, onde genes importantes para o controle celular são desativados ou ativados inadequadamente. E por último, nós temos os RNAs não codificantes, que são moléculas de RNA que não codificam proteínas, mas desempenham funções regulatórias importantes dentro da expressão gênica. Bom, agora nós vamos falar como o estilo de vida tem um impacto na epigenética. Nutrientes específicos podem alterar diretamente o padrão de metilação do DNA e a modificação das histonas. A atividade regular, ela provoca alterações na epigenética que beneficiam o metabolismo, a regeneração celular e a saúde cardiovascular. Essas mudanças incluem a modificação de genes relacionados à inflamação e à resposta ao estresse celular, além também de estimular a produção de proteínas que promovem longevidade e reparação tecidual. As modificações epigenéticas, elas acumulam-se ao longo da vida, contribuindo para o envelhecimento e a predisposição a doenças. No entanto, um estilo de vida saudável pode retardar essas alterações, preservando a funcionalidade celular. As mudanças epigenéticas também podem ser transmitidas às gerações futuras, um fenômeno que é conhecido como herança epigenética. Por exemplo, a dieta ou exposição a toxinas de uma geração pode influenciar a saúde e características dos seus descendentes, destacando assim a importância das escolhas ambientais. As alterações epigenéticas desempenham um papel central em diversas doenças, como câncer, diabetes e condições neurodegenerativas. A reversibilidade dessas mudanças apresenta um avanço promissor para o desenvolvimento de terapias direcionadas. Então, a gente conclui que a epigenética ela demonstra que as escolhas ambientais, como hábitos alimentares e comportamentais, podem sim reprogramar a expressão gênica e influenciando, a saúde e o bem-estar de maneira significativa. Assim, então, ao transformar o estilo de vida, não modificamos o DNA em si, mas sim como ele é interpretado e utilizado pelas células, com reflexos que podem durar por gerações. Bom, eu sou a Maria Eduarda e eu vou trazer aqui alguns pontos e impasses relacionados a esse tema. Em uma análise rápida, alguns aspectos podem sim ser vistos como positivos, como por exemplo, isso poderia promover uma melhora na qualidade de vida das pessoas, uma vez que iria incentivar a adoção de hábitos saudáveis. Entretanto, acreditamos que esse tema seria algo bem delicado para ser abordado em sociedade, tendo que evitar qualquer tipo de discriminação e abusos comerciais, já que se não for algo fiscalizado, pode gerar diversas consequências negativas para a sociedade. Nós acreditamos que essa perspectiva pode gerar conflitos éticos, sociais e morais na sociedade, tendo alguns exemplos como: primeiro, a eugenia. A história revela a que indivíduos são selecionados por meio de interesse dos compradores, ou seja, existem perfis que são denominados como melhores que os outros, e dessa maneira, ideias eugenistas podem aflorar na sociedade, em busca de alcançar um padrão denominado como melhor para a genética dos seres humanos, assim como ocorreu no passado, reforçando os estereótipos preconceituosos e a desigualdade social, por classificar indivíduos com melhor ou pior perfil genético. Também temos a questão da genética como uma mercadoria. Transformar o seu perfil genético em um mercado lucrativo transformaria a sociedade em que os princípios fundamentais seriam apenas atribuídos a questões genéticas. Dessa forma, ignorando fatores como personalidade, esforço e caráter, e intensificando ainda mais desigualdades sociais e colocando foco em características genéticas em detrimento de outros valores humanos. Outro exemplo é a padronização da sociedade. Através da busca por um perfil genético perfeito ou ideal, pode desenvolver um modelo estereotipado,
causando impactos muito negativos na sociedade em questão de saúde mental e bem-estar no geral. Assim, tendo uma sociedade doente e ansiosa em busca de alcançar um padrão que é visto como perfeito, porém muitas das vezes é inexistente. Dessa forma, analisando criteriosamente todos os pontos, nós, como um grupo e alunos de ciências biológicas, acreditamos que existem mais pontos negativos do que pontos positivos se essa ficção se tornasse realidade no futuro. Porque, caso não fosse devidamente regulamentada, isso poderia gerar discriminação e também abusos comerciais. A ciência não pode ser um instrumento de desigualdade ou exclusão social. Ela deve, sim, priorizar o bem-estar e a equidade da sociedade como um todo, sempre impondo um limite e responsabilidade sobre novas tecnologias diante os indivíduos. Assim finalizamos nossa apresentação da terceira possibilidade da História 1, e aqui estão as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção.